Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou bater um papo com a Amanda Souza. Ela foi uma das participantes da segunda temporada do Casamento às Cegas Brasil e ela mostrou que a gente não precisa ter alguém para ter um final feliz. Queria agradecer por você ter topado conversar com a gente e bem-vinda ao Metrópolis. Obrigada pelo convite, é um prazer. Então, Amanda, para começar, para a galera que está assistindo a gente e não te conhece, eu queria que você explicasse quem é a Amanda. Bom, meu nome é Amanda Souza, tenho 36 anos, sou consultora de imagem e estilo pessoal. Trabalho numa linha humanizada que não dita regras, mostra técnicas. O objetivo é que as mulheres entendam mais sobre que não é sobre vestir, é sobre liberdade e identidade. Então, a gente fala sobre a gente, eu no caso, né? Falo sobre a roupa no sentido mais amplo de sentir e se entender e se reconhecer. Também participei da segunda temporada brasileira de Casamento às Cegas, motivo pelo qual eu provavelmente fiquei mais conhecida, nacional e internacionalmente, por uma desventura amorosa. E é isso, acho que é isso. Também sou mãe, sou capricorniana, tenho muitos pets, e é isso. E aí, para começar, como você comentou, você participou aí da segunda temporada do Casamento às Cegas Brasil, e eu queria saber como que isso mudou a sua vida. Nossa, bom, primeiro que de repente todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe um pouquinho do que eu penso, como eu penso. Mudou a minha vida porque, de alguma forma, eu acabei por inspirar outras mulheres, né, com o modo com que eu vejo o amor e as decepções e o meu corpo e, enfim, a minha imagem. Então, depois do Casamento às Cegas, eu tenho muita responsabilidade. E aí, a gente teve, né, um caso de gordofobia dentro do programa, e a gente trouxe esse assunto para uma pauta muito mais forte, ele ganhou muito mais espaço, né? Como que você vê a importância da gente ter essa discussão hoje na sociedade? Bom, é extremamente importante para que finalmente a gente pare de pensar no mimimi e entenda que isso realmente. Bom, a gente está falando aí de uma experiência de gordofobia no âmbito amoroso, né? Só que, se for pensar, é o menor dos problemas, né? Lógico que todo mundo quer ser amado, mas a gente tem que pensar que as pessoas elas não conseguem, as pessoas gordas, pessoas fora do padrão, pessoas gordas, elas muitas vezes não têm o direito de ir e vir, por não caberem em espaços. Muitas vezes elas deixam de ser promovidas no trabalho por causa da aparência. Então a gordofobia ela é gigante, ela abrange toda a vida de uma pessoa gorda, né? O que a gente viu ali foi um pequeno recorte amoroso. Em contrapartida, a gente pensa que tem pessoas que não conseguem pegar ônibus, tem pessoas que não frequentam restaurantes, bares, não vivem a vida cotidianamente, porque as cadeiras não cabem, as pessoas nunca pensaram nisso. Tem pessoas que deixam de provar roupas em provadores porque elas não cabem, tem pessoas perdendo voos, ficando presas em outros países, tem pessoas morrendo e que não conseguem ser transportadas, não têm como ser enterradas, elas não têm nem na morte elas têm um pouco de dignidade, e tudo gira em torno de um corpo, sabe? É muito complexo, assim. E o que aconteceu comigo é uma cereja do bolo para quem está fora do padrão e para quem é gordo. E se for pensar, por exemplo, eu uso um manequim 48-50. Eu sou considerada uma gorda menor. E isso aconteceu comigo. Então, você imagine pessoas de corpos maiores, para gordos maiores, o quão excludente, sabe? A gente está falando de não ter underwear, sabe? A pessoa não tem dignidade de uma roupa de baixo. Então, assim, é um assunto que, obviamente, por causa do amor, ele veio à tona, mas é uma coisa para a gente pensar que ele é muito maior e muito mais grave do que a gente imagina, entendeu? Levar um fora de um cara que não está apto a enxergar a vida sem a superficialidade é o mínimo, né? E aí você falou um pouquinho sobre estar fora dos padrões. Eu acho que a gente tem um padrão muito fechado hoje na sociedade e muita gente que está fora dele. Acho que a grande maioria das pessoas no Brasil estão fora desse padrão. E a gente teve uma temporada de Casamento às Cegas que trouxe pessoas muito mais diferentes, muito mais diversidade.
de mulheres, de homens, de corpos. Eu queria entender de você, assim, você acha que realmente o programa apresentou uma diversidade, as pessoas conseguiram se identificar nessa diversidade, ou a gente ainda reforçou alguns padrões ali dentro? Masculino, reforçamos vários padrões. A gente, né, é inegável, não dá para dizer. Os homens ali eram muito, todos, né, dentro do padrão. O casting feminino, ele é, sim, mais diverso, mas é óbvio que a gente sempre vai pensar que pode melhorar, entendeu? Porque se a gente pensar, vamos falar Brasil, né? Somos daqui. Os corpos brasileiros, eles nunca estarão no padrão, porque o padrão, primeiro, que ele nem é brasileiro, já começa por aí. A gente segue um sonho, um ideal de beleza construído que, bom, a Europa não atinge, enfim, pessoas não atingem, né? O padrão, ele não existe. Se a gente parar para pensar, a gente nada atrás de um estereótipo, de um corpo que ele não existe. Quantas pessoas? 1, 2% da população vão se encaixar? E a gente cria uma bolha em torno disso, como se isso fosse o pote de ouro no final do arco-íris, né? Fosse a receita para ser feliz, para ser aceito, para ter sucesso, para tudo. E todos os outros corpos a gente não respeita, a gente não valida aquele profissional, aquela mulher, aquela mãe, enfim, não valida, porque ela não está dentro do que é idealizado. E é incrível como a beleza idealizada ela tem o poder de abrir as portas, né? Mas se a gente parar para pensar, as portas estão fechadas para todo mundo, porque ninguém se encaixa. Verdade. E aí queria também, ainda seguindo um pouco nessa linha de, né, televisão, streaming, queria saber se você tem algum outro projeto em vista dentro dessa área. Bom, eu tinha sonhos profissionais, lógico, antes do programa, alguns desde que eu era pequena. Bom, me tornar uma autoridade na consultoria de imagem, na linha que eu penso, era um deles, e continuo buscando isso, né, me aprofundando cada vez mais. Um podcast para falar sobre dramas femininos, né? Ele já meio que existe ali num desenho dentro do meu Instagram, por hora, né? Já que não temos a viabilização para outro. E quem sabe um dia eu sou fã da Hebe, gente. Eu falo isso sempre, porque toda entrevista eu falo isso porque todo mundo me pergunta. E então, quem sabe um dia apresentar realmente programas que sejam voltados para a mulher, mas que não castrem a autoestima dessa mulher, sabe? Que não falem sobre certo ou errado, sobre disfarça nada, que realmente discuta a raiz desses problemas e normalize essas coisas. Que a gente fica em casa toda hora pensando, eu queria ser bonita como ela, mas se a minha vida fosse assim, se eu fosse como ela, eu seria mais feliz, mais assim, porque realmente a gente segue buscando um padrão que não existe. Então, assim, tudo que é voltada para liberdade feminina são projetos meus. Muito legal. Bom saber que a gente já fica aí de olho no que você vai produzindo nesse meio tempo. E aí, puxando agora para esse lado do seu trabalho de consultoria de imagem, você falou um pouco se vestir, mas que existe muito mais coisas. E você, visivelmente, você é uma mulher muito empoderada. Foi até uma análise que eu ouvi que a cara do Paulo meio que foi de choque quando ele te viu e as pessoas falaram, cara, eu acho que ele olhou e falou, meu Deus, eu não dou conta dessa mulher. Olha o poder que essa mulher exala, porque você realmente passa muita segurança, né, de quem você é, do seu corpo e da sua aparência. Você é uma mulher super tatuada, que tem piercings e tudo mais, não é qualquer pessoa que sustenta isso. Eu queria saber como que essa segurança te ajuda no dia a dia, te ajuda na sua vida profissional, te ajuda na interação com as pessoas, como que isso pode impactar a vida de uma pessoa? Então, ela tem duas vertentes, né? Ela primeiro encanta, depois espanta, como vocês puderam ver. Então, assim, tem gente que olha e fala, ai, que maravilhoso, e tem gente que entra em pânico não só para se relacionar amorosamente, as pessoas têm medo mesmo. Eu já falei isso algumas vezes, mas se amar realmente é um ato de rebeldia. Então, é como se eu fosse uma anarquista do amor próprio, sabe assim? É assim que eu me sinto às vezes. Para mim, pessoalmente, acho extremamente tranquilo, porque eu nunca vou evitar de estar num lugar, de viver alguma experiência
nunca vou pensar que eu não sou digna ou não deveria estar ali, sabe? Nem em relação à aparência, tampouco sobre o meu intelecto. Claro que eu vou ter noção, né? Por exemplo, eu nunca seria uma terapeuta porque eu não fiz psicologia, enfim. Mas, assim, isso me abre caminho para não me privar de nada, sabe? Tipo, eu vivo todas as experiências que a vida me oferece, que eu acho que tem a ver comigo, ou que eu tenho vontade, eu me jogo. Então, ser uma mulher segura faz com que eu não pense assim, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Tipo, tirando a minha filha, é a única opinião que importa para saber como é que ela lidaria com cada situação, o resto é o resto. Mas para o mundo lidar com isso, eu vejo que as pessoas não têm muita ferramenta pessoal, né? Elas ficam um pouco perdidas, elas não sabem como agir, o que pensar. É sempre muito chocante, embora eu só queira existir tranquila. As minhas tatuagens, para mim, são pequenas bijuterias que eu agrego ao longo da minha vida. São enfeites que eu faço na minha pele, com zero objetivo de chocar. É só para eu me olhar no espelho e achar incrível, porque eu adoro. Os meus piercings, esses dois, né, que são os que eu tenho, são joias para mim também, acho, me deixam mais bonitos, faz com que eu me sinta bem para mim. E as pessoas, elas sempre pensam que é um visual agressivo, né? Que, tipo, a gente quer chocar. E não, gente, eu perco tempo só comigo mesmo. Em nenhum momento eu penso em, vão pensar isso, vão pensar aquilo. A minha roupa é muito mais política do que as minhas tatuagens, os meus piercings, que são só para mim. Minha roupa, assim, além de eu me vestir exatamente do jeito que eu gosto, estou muito tranquila com isso e faz muito... tem muito a ver com a minha linguagem não verbal, as pessoas sabem quem eu sou quando eu estou vestida de mim mesma, imaginam o meu trabalho e tudo mais, eu consigo passar isso, eu uso ela como uma forma política no sentido de que outras mulheres me vendo, eu não quero que elas se vistam como eu quero que elas se sintam livres para ser como elas são. Então, e isso me faz muito feliz. Então, quem pensa sempre que a gente quer atingir alguém, eu quero atingir muitas mulheres para que elas se sintam felizes, para que elas usem as roupas que elas têm escondidas no guarda-roupa, sabe? Que ficam pensando assim, um dia, quando eu for magra, um dia, enfim. Eu quero que as mulheres se amem, cuidem da sua saúde e se amem, sem pensar no padrão. Eu detesto essa palavra. E aí, então, o que é que você ensina quando você faz uma consultoria de imagem? Assim, a gente falou sobre se vestir, mas o que tem mais do que a roupa que eu visto quando eu faço uma consultoria de imagem? Nossa, tem muito mais, né? Na verdade, quando eu entro, eu sempre falo isso no meu curso, inclusive. O guarda-roupa, ele é o coração daquela mulher. Então, quando a gente entra, a gente tem que ter muito cuidado, né? Todas as dores, traumas, lembranças estão lá dentro daquele guarda-roupa. Então, mexer ali tirar a poeira mesmo e trazer à tona sentimentos que impactam no nosso vestir. Então, muito do que a gente pensa sobre si mesma tem a ver, infelizmente, com o que a gente armazenou de opinião do outro. E aí o outro são relacionamentos, família, mídia, profissional, enfim, tudo isso que a mulher vai acumulando ali dentro dela e vai se escondendo, entende? Então, assim, a gente vai... Eu, quando entro num guarda-roupa, primeiro eu costumo falar que eu mexo na gaveta da frustração. Então, eu vou descobrir tudo que tem ali que tá machucando. Sabe aquela pedrinha no sapato? Ou aquela etiqueta da calcinha que a gente esqueceu de tirar e agora tá num compromisso e não pode mexer? Eu chamo ela de essas peças da gaveta da frustração. Então, eu tiro tudo aquilo. Primeiro, que não vai te levar a nada, a não ser repensar que você não é capaz. E não é isso que a gente quer. E depois, eu vou entendendo como é que aquela mulher se vê. Dentre todas essas interferências, eu quero saber quem ela é, como é que ela bota isso para fora, o que ela gostaria de trazer para a imagem dela, dessa linguagem, né, que a gente silenciosa, né, o não verbal, imagem, e qual é a linguagem que ela está hoje, e a gente vai trabalhando isso até chegar na cereja do bolo, que são oficinas de look, aplicar técnicas e tudo mais. Mas tem sim um papo muito íntimo dela com ela mesma, assim, que eu preciso observar para construir uma imagem, porque afinal ela vai contar a história dela com aqueles looks, né?
E não dá para ser uma história pautada na opinião dos outros. Tem que ser assim, quem você é, qual é o seu trabalho, qual é a sua rotina, você pegar o ônibus, você tem filhos, quantas horas você tem para se arrumar, quais são suas lembranças, o que você gosta, não gosta. Então, assim, é um amontoado de coisas para a gente construir uma imagem, né? E a gente só pensa em, essa blusa funciona com essa calça. Até a gente chegar lá, eu preciso ficar muito íntima de você, sabe? Você precisa ficar mais íntima de você ainda. É um trabalho delicioso, mas é um mergulho. E aí, você falou que você tem uma filha adolescente, né? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, eu queria saber como que você trabalha essa questão de imagem e autoafirmação com a sua filha. Então, eu já tentei, porque na verdade, gente, eu quero que vocês entendam, né? A gente pode ser a melhor consultora de imagem do mundo, mas a gente é mãe e o filho sempre vai ser filho. Tudo que a mãe falar, ele vai jogar no lixo e de repente ela vai ter uma brilhante ideia que saiu da sua cabeça semanas ou meses antes, ela vai falar, então, agora eu penso assim. Então, entender que eu vou sim ficar jogando coisas no ar e ela vai sim ficar pegando e jogando no lixo para um dia ela pegar do lixo de volta e usar. Mas eu uso muito e depois a gente faz terapia, eu faço terapia, ela faz terapia também, observando a minha filha, assim como eu observo as clientes, eu percebo que eu funciono com ela, para mim, com a gente funciona muito mais o exemplo. Então, assim como as mulheres que me contratam, as minhas alunas, as mulheres que me seguem, ela está sempre me observando, sabe? Sempre. E eu vejo nas atitudes dela hoje em dia, assim, tem muito de como eu vivo a minha vida. No sentido de autoestima, no sentido de liberdade, e respeitar é uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo da adolescência dela, eu queria tirar todas as dores dela, já que eu sou uma mulher experiente, uma mãe, e não, ela vai ter que descobrir sozinha, assim, né? Eu vou estar ali, eu sou um grande ouvido, que é a melhor coisa que eu posso fazer por ela, mas todos os conselhos vão parecer, como ela já me disse dela, é claro que você sabe lidar com isso, você tem 30 anos. Eu preciso sofrer agora, ela falava para mim. Então, tipo, eu entendi isso, então eu escuto. Ela sofre, eu escuto. Se ela me pergunta, falo, já pensou em tal coisa? E o que você acha de tal coisa? Então, assim, meu exemplo que eu posso passar para ela em relação à autoestima é como eu me respeito, e eu vejo ela cada vez mais aprendendo a se respeitar, mas pelos caminhos dela, porque todas as mulheres têm dores, né? Claro que uma adolescente de 15 anos não seria diferente. Então, ela olha às vezes no espelho, tem coisas que ela gostaria que fossem diferentes, ou porque o padrão da adolescência dela, que também existe, está indo para um caminho, e às vezes o corpo dela e a aparência dela é outro biotipo. Então, assim, ela vai descobrindo esse caminho, mas eu tô ali, só observando, pegando no colo, acolhendo. Mas o que eu posso deixar, o que eu sei que eu deixo de mais valioso para ela sempre é a forma como eu me respeito. Isso eu vejo ela aprendendo comigo, assim. E aí, queria saber também como que você lida com essas questões de preconceitos com ela, assim, tanto de gordofobia, eu imagino que ela já possa ter assistido situações de gordofobia com você durante esses 15 anos, e outros preconceitos também, porque querendo ou não, ela é uma adolescente, ela convive com todo tipo de gente, ainda mais os adolescentes de hoje, que têm muitos acessos. Como que você passou para ela o que era o certo e o que era errado nesse ponto, assim? Como que foi aí essa conversa, essa abordagem? Então, sempre foi muito natural, né? Porque eu sou uma mulher preta, de pele clara, mas uma mulher preta, eu sou uma mulher gorda, e eu sempre fui essas duas coisas. Então, eu nasci assim. Então, a minha filha é uma menina branca, mas tudo que eu pude trazer da minha cultura para ela, enquanto a minha família preta retinta me ensinou, e de respeito em relação principalmente ao racismo e à gordofobia, foi me vendo e foi vendo como eu lidava com tudo isso. E do resto a gente foi construindo juntas, assim. Então, assim, a Melissa me ensina muito mais sobre gênero, por exemplo, hoje, do que eu já ensinei para ela até agora, porque ela está inserida ali muito mais. Então, a gente sempre troca muito.
E ela é uma pequena militante ali, do jeitinho Uhum. dela. Ela, graças a Deus, entende infelizmente, infelizmente, ela vê, ela entende os preconceitos e ela também luta, né? Porque a gente não pode ver uma gordofobia e ficar quieto, porque a gente também é gordofóbico. A gente Uhum. não pode ver racismo e ficar quieto, porque a gente está sendo racista. A gente não pode ver homofobia acontecendo e ficar quieto, porque estamos sendo homofóbicos. Então, assim, ela entende isso muito bem, assim, graças a Deus. A gente tem... E foi sempre muito natural. Eu nunca fiz assim, ai, vamos sentar aqui e falar sobre isso. É porque eu vivo assim. Então, estar comigo o tempo todo tá aberta à diversidade. Ela foi criada desse jeito, então não tem como não. E aí você falou que você sempre foi uma mulher gorda, que você é uma mulher preta. Quando foi o momento que você olhou e falou assim: eu sou uma mulher bonita, eu sou capaz de fazer tudo, e tudo isso que eu ouvi até aqui não estava certo. Eu posso continuar do jeito que eu Então, quiser. é uma coisa rara, mas desde pequena. Eu fui criada assim. Eu fui criada assim e a minha família sempre falou para mim que eu poderia ocupar todos os espaços que eu quisesse, porque eu tinha direito de ocupar todos os espaços que eu quisesse. E em casa, assim, eu aprendi sempre desde pequena que todo mundo é bonito. Então eu cresci sem esse drama todo e às vezes que eu tive duas vezes assim, bem marcantes esse problema com a minha autoestima, que foi no meu primeiro relacionamento aos 18 anos, quando eu tomei remédio para emagrecer. E depois no puerpério, quando eu fui mãe, que era um corpo que eu não me reconhecia. Foram as duas vezes, assim, que eu perdi um pouco o rumo, sabe, da minha autoestima, assim, no sentido do respeito. Não assim, ai, não vem achar que a gente se ama e a gente se acha linda todo dia. Se amar não é isso. Se amar é respeitar os seus momentos. Então, assim, eu sempre me achei bonita, tem dia que não, mas eu me respeito nos dias ruins. Mas isso vem desde pequena, assim. Às vezes o momento ruim dura 2, 3 semanas, enfim, e eu sei que vai passar. Porque é uma fase, é algum momento que eu estou vivendo ali, ou profissional, ou amoroso, ou familiar, ou de humor, ou de hormônio, enfim, alguma coisa ali está pegando e está fazendo com que essa minha autoestima ela deu uma caidinha, mas ainda assim eu me respeito, sabe? Tipo, eu sei quem eu sou. E isso vem desde pequenininha. Tá aí uma lição para quem está vendo a gente, tem crianças pequenas em casa, né? Você falou sobre, enfim, mudanças que a gente passa ao longo da vida, mas uma coisa que é muito comum a gente ver são artistas ficarem famosos, artistas, principalmente mulheres, que são gordas, e aí, de repente, elas começam a emagrecer, elas começam a passar por procedimentos para caber cada vez mais num padrão de rosto, de boca, de tudo. E uma coisa que é muito comum a gente ouvir é falar assim: ah, mas ela falava que ela era feliz gorda, mas agora ela quer ser magra. Eu queria que você explicasse para as pessoas assim, até onde vai quando que a gente vira a chavinha entre estou correndo atrás de um padrão e estou correndo atrás de algo que vai me fazer sentir bem. Cara, a gente nunca vai saber, né? Porque a gente sempre vai ter a versão que aquela pessoa está contando e vai ter sempre a versão que aquela pessoa está sentindo. O que Uhum. eu acho é que o mundo é uma grande escola de fifis. Por exemplo, cara, é simples assim. A mulher é gorda e, de repente, por algum motivo, ela resolveu praticar esporte, sei lá, vamos supor. E Uhum. aquele esporte ele tem uma queima calórica muito grande e ela, sei lá, ou resolveu mudar a rotina alimentar, descobriu uma alergia, descobriu uma descompensação hormonal, whatever, qualquer coisa que está acontecendo na vida daquela mulher. De repente, ela mudou de peso. Quem falou que ela é obrigada a ser gorda pro resto da vida dela? Para que eu, na minha casa, me sinta melhor com a imagem daquela pessoa, eu proíbo que ela mude. A gente faz muito isso com a tropa do cacho, das cacheadas também fazem muito isso, né? Uhum. Mas agora na moda a transição capilar, então jamais, você não pode ser uma preta de chapinha. Ou, enfim, do jeito que você quiser. A liberdade capilar, aliás, a liberdade, gente, o corpo feminino, ele continua sendo público. Então, assim, a mulher magra, se ela engorda, ela tá desleixada. A mulher gorda, se ela emagrece, é porque ela era fingida. Enfim, não tem como a gente saber.
é um lance daquele espelho, daquela vivência, daquela mulher, uma dor, uma solução. O que eu acho é que a gente banaliza muitas coisas, né? Procedimentos estéticos, cirurgias bariátricas, isso sim. E o acesso dá voz para que aquela pessoa renasça. Não necessariamente ela vai estar feliz dentro desse renascimento, né? Porque quem disse que a gente... Você já ouviu falar naquele lance? Tipo, eu tô tão feliz que eu não sei fazer com a felicidade. Às vezes a gente busca tanto ser uma coisa, quando a gente chega lá, a gente fala, era isso. Putz, eu não gostei disso. E agora? Então, a gente não sabe como é que aquela pessoa lida. Mas a gente também não consegue respeitar o espaço daquela pessoa, né? A gente fica louco para fazer matérias sobre aquela boca nova, aquele nariz novo, aquela harmonização, aquela barriga, ou a falta da barriga, mas a gente nunca vai saber o que aquela pessoa está passando. Mas a gente imagina que, como ela é pública, é nosso direito julgar. Então, assim, eu penso que as coisas devem ter muito critério, mas a gente abre o Instagram, a gente abre as revistas, a gente abre as coisas, toda hora tem alguém vendendo. Cirurgia, remédio para emagrecer, lipo, sei lá o nome daquele negócio, como é que chama? Como que chama aquilo? Lipoled, sei lá. Enfim, Lipoled, que todas essas desenha a coisas. barriga, né? Agora criamos um padrão de lábio. Todo dia eu tenho que desmentir a minha boca. Todo dia as pessoas acham que eu fiz um procedimento, mas eu nasci assim. É sua Entendeu? natural. Deus me fez assim, mas enfim, a gente e continuamos com o padrão, a busca do padrão. Agora é cílios, aí tem a boca, e aí tem o nariz, e vai ter sempre, porque a gente está vendendo o tempo todo. E quanto mais a gente desrespeita as outras pessoas e está colocando elas em evidência, mais a gente está propagando essa irresponsabilidade. Então, assim, tem tanta coisa para a gente falar, gente. Sabe? Tem tanta gente para a gente ajudar, tanta gente para a gente inspirar. Às vezes a gente está falando mal da boca da famosa e ela tem um trabalho incrível, sabe? Tipo, por que não fala do trabalho dela? Não, a gente está falando da boca. Ou da barriga, enfim. Ou do porquê que ela não voltou depois da gravidez para o corpo ideal, né? Que a revista julga, a matéria julga, enfim. Entendi. Você falou agora sobre a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Você já tinha falado antes sobre programas que não podem as mulheres. Então, para a gente finalizar, eu queria saber o que seria um programa ideal, o que traria para as pessoas o que a gente realmente precisa ouvir nesse momento. Cara, um programa, já tem alguns programas que acontecem isso, de onde a gente fala, por exemplo, que a gente desromantiza a maternidade. Não, não é horrível ter filho, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que entender que o que vendem nos comerciais de produtos para gestantes é uma romantização gigantesca, que a mulher fica lá na casa dela tentando atingir aquela serenidade da maternidade. Ninguém conta que o bebê chora 16 horas, às vezes sem motivo. Ninguém conta um monte de coisa sobre isso. Então a gente se frustra. Acontece comigo, por exemplo, quando eu fui mãe há 15 anos atrás. Desromantizar certas coisas, sabe? Tipo, mostrar, por exemplo, o que aconteceu comigo lá. É mostrar que nem todo final feliz é composto por dois. Às vezes está tudo bem, dá errado e você segue a sua vida. Então, assim, tudo que traz à tona discussões sobre a realidade feminina, que tranquiliza, não faz com que a gente tente ser uma mulher de comercial de margarina, sabe? Porque a vida não é essa. Então, tudo que trouxer à tona discussões pertinentes para que aquela mulher seja mais livre, mais empoderada, viva com mais leveza a vida, sabe? Porque ser mulher é pesado, né? É complexo, assim. Cada fase nossa, desde que a gente nasce, se não é um padrão estético, é um padrão de vida e de comportamento, assim, que as pessoas esperam que a gente atinja. A gente parece que corre, tá todo mundo esperando que, enquanto mulher, a gente seja coisas muito específicas que criaram pra gente. Então, tudo que for para deixar a gente mais leve, eu acho que tá faltando, sabe? Amanda, foi ótimo, adorei conversar com você, foi um prazer, muito obrigada. Espero que seu podcast saia aí, que você volte para contar para a gente o que você vai falar aí no dia a dia.
Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pela empatia na entrevista e pelo espaço. Obrigada. Obrigada, Amanda. Beijo. Bom, o nosso papo de hoje fica por aqui. Mas aproveita para seguir o Metrópolis em todas as redes sociais e segue também o Metrópolis FUN, @MetrópolisFUN, lá no Instagram, para você poder acompanhar tudo o que está acontecendo na cultura e no entretenimento. Até a próxima!